Tudo bom, minha querida? Sabia. Você sabia, menina? Sabia. Eu não tenho mais nem desculpa agora, porque agora eu também não sei. Não, eu gosto desse negócio de doce antes de dormir. Todo mundo fala que não é bom, né? Agora tem mais uma desculpa para não ser bom. Antes não é bom porque você não faz a digestão direito. Isso. Agora você pode ter problema bucal. Oh, meu Deus do céu, viu? Olha, deixa eu mudar totalmente de assunto, que a Marilene está aqui com a gente hoje para falar de algo que nós temos falado ao longo destas semanas. Desde o começo do mês de setembro, já falamos antes também, quando nós vemos algum artista tirando a própria vida, a gente sempre fala sobre isso para alertar os jovens. Mas este mês, especialmente, é um mês que é um mês de conscientização, na verdade, do perigo do suicídio, que é o Setembro Amarelo. Eu falei para você no começo do programa, nós temos índices cada vez mais altos, números divulgados pela Organização Mundial de Saúde, que são pesquisas internacionais. Para você ter uma ideia, a cada 20 segundos uma pessoa se mata no mundo. No nosso país, a cada 45 minutos, o que é muito, né, Marilene? Muito, é trágico, né, Keila? Porque 45, menos de uma hora uma pessoa se matar, é muita gente morrendo, né? A cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Isso é muito sério. Então, essa medida preventiva, o mês de setembro, dedicado à prevenção do suicídio, é muito importante. As famílias precisam estar atentas. Marilene, a maior parte das pessoas que se mata é jovem? Olha, Keila, o que acontece? Aumentou muito o índice de suicídio entre os jovens. A gente diz jovem de quanto, Marilene? De 15 a 29 anos. E os mais velhos também estão aumentando esse número? Os idosos também aumentou o índice. Que é de quanto a quanto, mais ou menos? A partir dos 70 anos. Meu Deus do céu! A pessoa já viveu tanto, né, menina? E daí tira a própria vida. E uma das causas que deve ser levada em consideração é a depressão, é o transtorno mental. Tanto para o jovem quanto para o mais velho. Exatamente, é a depressão, é a grande causa, tá? Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas, as suas famílias estejam atentas aos seus filhos, às suas crianças, porque criança também, de alguma forma, acaba aqui tentando contra a vida, os jovens. Então, a família tem que estar atenta. Mudou o comportamento, aquele jovem vem apresentando uma depressão, nada tira aquele jovem daquele comportamento de dentro do quarto, ele não quer conversar com ninguém, ou quando ele conversa, Keila, os assuntos giram em torno de morte, de é melhor eu ir embora mesmo, assim eu não dou trabalho para ninguém. Tudo se refere a alguma coisa que diz que ele vai tirar a vida. Marilene, você falou que a maior parte das pessoas que se matam é esse universo jovem. Daí eu estou aqui pensando enquanto você está falando, por exemplo, vamos imaginar a criançada que fica fazendo aquelas brincadeiras que nós até já falamos, você já esteve conosco no Debate à Mesa, desafiando aí o próprio limite da vida. Isso não é considerado uma tentativa de suicídio. Isso pode ser o fato da a criança busca novas emoções e tal e acaba morrendo sem querer, ou isso pode ser um alerta também de uma necessidade que ela tem de ter coragem para chegar lá? Isso. O que acontece? Hoje todo mundo sabe, os vídeos do YouTube, as crianças adoram, é ali que elas se identificam. Então, o que a maioria fala ali, elas vão querer fazer, até para provar que elas conseguem fazer. Então, muitas vezes, elas não têm a menor noção de que aquilo realmente, concretamente, vai tirar a vida delas. Daí não entra entra como suicídio, mas não entra nesse universo de estar atento para os sinais corporais, né, Marilene? Aí tem que estar atento ao que o teu filho está vendo no computador. Atento mesmo, porque impede de que ele entre numa brincadeira dessa e tire a própria vida. É lógico que existem os casos de crianças com depressão, tá? Criança que você fala pequena mesmo. Pequena, que tem depressão muito séria e quer realmente morrer. Mas a criança, ela não tem aquela ideia de como ela vai fazer isso, como isso é mais fácil, tá? Então, o que é importante? Os pais percebendo que a criança está com comportamento depressivo, está com depressão, busque ajuda imediata. E em relação aos jovens, tentar fazer reuniões em casa, encontros familiares, onde cada um possa falar mais de si, se conhecer um pouco mais, porque dá
tempo, Keila, da mãe, do pai, do responsável perceber que aquele jovem está, aquele adolescente tem alguma coisa errada, né, Marilene? Exatamente. Agora, essa história de computador, você acha que é... Porque alguns falam assim, vou colocar um limite, o adolescente vai perceber. Mas você acha que é ideal colocar filtro mesmo, ficar em cima, olhar o que acontece no celular, ficar monitorar mesmo? Tem que monitorar. Mesmo a molecada reclamando? Mesmo a molecada reclamando, os pais têm que monitorar, porque eles estão em fase de desenvolvimento, Keila. Isso significa que eles ainda não têm a noção exata do perigo, ainda mais jovem que adora transgredir. Tá? Então, você pega aquela criancinha que não entende nada, que acaba sendo induzido, ou pega aquele adolescente que vai transgredir. Então, você tem que estar atento para ajudar mesmo. E o diálogo, a atenção plena, é muito importante na prevenção do suicídio. Estar atento à sua família, estar atento aos jovens. O que você pode fazer para ajudar? Estar atento aos idosos que entram em depressão porque acham que estão sendo assim... Um estorvo para a família, porque não tem nada mais para oferecer. Entendi. Então, o idoso, geralmente, quando ele apresenta alguma doença muito grave, ele é desempregado, ele vive com aquela aposentadoria mínima. Então, ele pode pensar, alguns casos podem pensar em suicídio, que podem ser evitados. Marilene, quem quer se matar sempre dá um sinalzinho? Às vezes é complexo, mas sempre tem um sinal. Em qualquer idade? Em qualquer idade, Até sempre. o silêncio excessivo pode ser uma... O isolamento. O isolamento está mostrando que ele está isolado porque ele está pensando muito em alguma coisa que o afasta das suas relações afetivas. Então não pode ser boa, né? Exatamente. E outra coisa, essa depressão, essa tendência suicida, pode ser hereditária? Sim, pode ser hereditária. Quem tem na família casos de algum tipo de transtorno psiquiátrico... Inclusive suicídio? Inclusive suicídio, redobra a atenção, porque existe ali um componente genético que pode ser despertado por uma condição causada por fatores externos ou por fatores internos. O bullying é um. E tem uma linha limítrofe que você acha que é ideal para que os pais façam essa fiscalização sem também massificar, porque às vezes o medo é tão grande de acontecer alguma coisa que os pais, no afã de proteger demais, acabam causando outros problemas, né? Como é que o pai e a mãe sabem o limite? Que até aqui realmente tem que ser monitorado e daqui para frente tem que deixar um pouquinho também para não sufocar, hein, Marilene? Tem? A questão do sufoco, ela é um pouco assim contraditória. Não, mas sufocar no sentido de exagerar. De exagerar. Exagerar. Às vezes você acha que você está dando muita atenção, mas não é muita, é a ideal. É aquela que vai livrar seu filho, o jovem, o adolescente, a criança, de estar nas mãos de alguma situação que pode induzi-lo a tirar a sua vida. Então, toda atenção é pouca, ainda mais, Keila, quando existem casos de transtorno psiquiátrico na família. Se o pai ou a mãe, por exemplo, tem um transtorno bipolar, ele tem que redobrar a atenção em cima do filho. A genética pode levá-lo a isso. Então, tem que estar atento, não tem como falar assim, aqui eu estou exagerando, nunca é um exagero. É lógico que você não vai invadir, né, a privacidade do adolescente o tempo todo. Mas você vai deixar claro, olha, eu estou aqui, eu estou atenta e pode contar comigo. Se abra comigo, promova situações que seus filhos confiem em você, que ele consiga dizer para você que ele não está bem. E se ele não conseguir dizer que ele está bem, perceba isso nas atitudes dele, no comportamento dele, que ele está com depressão, ele está infeliz, ele sofreu um bullying, ele está com problema com a autoimagem. Tudo isso é um sinal. Jovens que reclamam muito da autoimagem. Essa autoestima muito baixa, né, Marilene? Exatamente. Marilene, a gente percebe, na verdade, que o mundo está meio virado de cabeça para baixo e as pessoas acabam se desequilibrando mesmo, naturalmente, em qualquer idade. E por conta disso, desse desequilíbrio, é mais fácil perceber quando tem alguma coisa? Você acha, por exemplo, que a criança que já começa a dar sinais de retração muito grande ou de violência excessiva, o acompanhamento psicológico é necessário?
Fundamental. Porque tem gente que fala, é muito novo ainda, imagina, vai começar a fazer análise, vai para médico para quê? Muito cedo. Porque a gente vê muitas vezes crianças com 5, 6 anos de idade com uma agressividade muito além do normal, ou então com uma timidez também muito além do normal, e você vê que os pais buscam fazer de tudo para que não seja daquela forma. Então, esse tratamento, esse acompanhamento médico é saudável? É saudável, é fundamental. Geralmente, quando ele está naquele período já da escolar, a própria professora já chama os pais, já conversa, apontando que existe um comportamento que tem que ser entendido, avaliado ali, tá? Então, percebeu alguma coisa diferente no comportamento, busque sim uma avaliação psicológica, psiquiátrica. Vai ser fundamental para a qualidade de vida de todos vocês e para a saúde física e mental dessa criança. Tudo que se você consegue observar de início e começar o tratamento de início é muito mais fácil de controlar, de curar, é tudo muito mais fácil. Agora, Marilene, vamos lá na outra ponta. Porque você tirar um idoso de casa para ir num psicólogo, é um guincho. Como é que faz? Mas há casos que não tem como. Não tem? Quando Chama o guincho, se for o caso, mas leva. Exatamente. Se o idoso está numa depressão muito séria, severa, a ponto de não querer se alimentar, tomar água, de querer falar, e você está percebendo que ele tem pensamentos suicidas porque ele está cada vez mais isolado, pegue esse idoso, leve ao psiquiatra, o psiquiatra vai indicar algum medicamento que vai imediatamente ajudar nesses sintomas. No caso do idoso, melhor o psiquiatra mesmo? Leve imediatamente ao psiquiatra. Não é psicólogo mais? Depois, sim. O próprio psiquiatra vai encaminhar ver o que é melhor. Para o psicólogo, porque o idoso também precisa falar das angústias, das inseguranças dele, porque assusta a finitude da vida. E às vezes ele quer falar disso. Então é melhor ter um acompanhamento também. Com certeza. Que sirva para você. Às vezes você convive com alguém que está muito diferente. Ninguém muda da água para o vinho, assim, do dia para a noite, se não tiver com algum problema. Não existe isso. Entendeu? Então, fique atento, tanto com as crianças que estão ao teu redor, você também que é professor, que é um educador. Se você percebe, chama o pai, porque às vezes a criança, os pais trabalham o dia inteiro. Quando chegam, a criança ainda fica um pouco perto. Mas durante o dia, se isola na escola. Então, chame os adultos responsáveis para evitar problemas maiores, porque pode acontecer na família de qualquer pessoa. Isso a mesma coisa com os idosos. Percebeu que está acuado demais, está triste demais, está chateado, não quer comer, porque idoso sempre quer comer. Isso. Falta de apetite já é um sinal, já né, Marilene? É um sinal. Daí você tem que levá-lo para buscar ajuda, porque muitas vezes você falando não vai adiantar. Mas um profissional pode ajudar e muito. Então, que você possa realmente tomar um posicionamento e prestar atenção aos mínimos sinais que são essenciais. Eu vou deixar o contato da Marilene para você, ela está sempre aqui conosco. Tem um e-mail, se você quiser sanar alguma dúvida, se faltou alguma coisa aqui na nossa conversa, contato@marilenecad.com.br. O site também, no site tem artigos, tem informações, tem os telefones, o endereço da Marilene, marilenecad.com.br. E no Instagram também você pode conhecer melhor o trabalho dela, que é o Marilene Cad. Querida, muito tava obrigada. Com saudade de você. Também, obrigada por ter você aqui com a gente, viu?